pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir. Mas na temporada nova eu vou levar vocês ao redor do mundo e vocês vão conhecer outros tipos de intercâmbio, né? O que vai ser muito legal. Então se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve, que esse canal está rumo aos 100 mil inscritos. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Gabriela e eu tenho 23 anos. Eu nasci na cidade de São Paulo, mas atualmente eu moro na cidade de Socorro. Primeiramente eu queria agradecer a Pri por conceder esse espaço pra gente poder compartilhar a nossa história e dizer que eu tô muito feliz de poder participar desse quadro. Eu não sou au pair por enquanto, mas eu já fiz 2 tipos de intercâmbio e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Um eu fiz pro Canadá e um eu fui pra Portugal. Eu fui pro Canadá em janeiro de 2014 e fiquei lá até julho de 2014. Eu fiz um programa chamado High School, que é o nosso ensino médio em outro país. É um intercâmbio bem caro, mas o Canadá é um dos países mais baratos na época que eu fui, né? Primeiro eu procurei uma agência, eu preenchi um application, eu fiz uma prova de inglês, da qual eu não passei na primeira vez, porque o meu inglês era muito ruim. Eu refiz a prova novamente, e aí eu consegui passar na segunda vez que eu fiz a prova. Depois disso, eu recebi a minha documentação, tirei o meu visto, e as informações da minha família, elas só chegaram uma semana antes de eu embarcar. Então assim, eu nunca tinha entrado em contato com eles, eu nunca tinha visto uma foto deles, eles nunca me mandaram um e-mail, nada. Então assim, tinha tudo pra dar errado. Bom, no dia do meu embarque, eu saí de São Paulo, fui pra Toronto, que eu fiquei um final de semana lá fazendo um treinamento, e depois eu fui pra Vancouver, que foi onde eu morei. Quando eu cheguei no Canadá, gente, tava muito frio. Tava menos 20 graus. Então assim, eu nunca tinha saído do Brasil, eu não tinha nem roupa específica pra frio. Então eu passei muito frio quando eu cheguei lá. A minha família foi me buscar no aeroporto, né? E aí quando eu entrei no carro, gente, eles falavam e eu não entendia quase nada. Assim, foi bem desesperador. Eu pensava em português, aí eu passava a frase pro inglês pra eu poder responder no inglês. Então isso demorava um processo, né? Demorava alguns minutos que a pessoa ficava sem resposta. Então foi bem difícil. Quando eu cheguei na casa, eu tinha o quarto e o banheiro só pra mim, no basement. Quando eu cheguei, eu comi alguma coisa e logo eu dormi. No dia seguinte, eu já tinha escola. Só que eu perdi o horário, então a mãe ficou lá batendo no meu quarto desesperadamente. Nesse dia eu lembro que ela me levou pra escola, porque eu sempre pegava transporte público, eu sempre pegava ônibus pra ir pra escola. Eu ficava das 8h30 da manhã até as 3h30 da tarde na escola. Inclusive, o transporte do Canadá é maravilhoso. Acho que a Pri pode bem saber disso. Eles funcionam super bem no horário certinho, então eu nunca tive problema com nada disso no Canadá. A escola que eu estudei no Canadá era uma escola pública, só que assim, era uma escola gigante. Era uma escola super bem equipada, com uma biblioteca maravilhosa, muito melhor do que a minha escola particular aqui no Brasil. Lá eu tive que fazer 5 matérias. Eu fiz matemática, estudos sociais, biologia, inglês e educação física. Algumas matérias dessas já são difíceis no Brasil, imagina você entender em inglês. Então, quando eu chegava em casa, eu abria o meu computador, colocava um dicionário de inglês e a minha lição, e eu sempre traduzia tanto no Google Tradutor quanto no dicionário para eu poder conseguir fazer minha lição. Então, assim, os primeiros meses foram só fazendo isso. Inclusive, a minha família me ajudou muito nas minhas atividades. Todo mundo da escola me ajudou, meus professores, a minha coordenadora. Foi uma escola, assim, que eu guardo muitas boas lembranças e eles me ajudaram muito. E além disso, eu também ganhei um diploma de recordação. Não é um diploma igual do Brasil, mas é esse daqui, ó. Opa! Esse daqui. O que foi muito legal, né? Pra gente poder ter de recordação, e isso com certeza eu vou guardar pra sempre. Já com a minha host family, a minha relação era muito boa com eles. Eles me acolheram muito bem desde o primeiro dia. A minha host mom sempre fazia almoço pra mim poder levar pra escola. A gente assistia filme de sexta-feira, todo mundo junto, comendo porcaria. Então, assim, a minha relação com eles foi muito boa. Eles eram pessoas muito legais. Eu tinha 2 irmãzinhas lá, né? Uma que tinha 14
14 anos na época, e a outra que tinha 3 anos. Eu me apeguei muito a de 3 anos, eu lia pra ela toda noite, a gente brincava. Então, assim, foi uma relação muito legal, tanto que quando eu saí de lá, ela falou que me amava, então eu chorei muito. Então isso que é legal, né? Você criar uma relação, e com a minha host family de lá foi exatamente isso. Eu lembro que eu viajei para os Estados Unidos com eles também, e a gente fez várias coisas que eu nunca tinha feito no Brasil, assistir cinema drive-in, que você vai com o carro. Fui também com eles numa corrida, aquela que você joga as cores, sabe? Então foi bem legal. Minha família era super esportista, assim, então foi uma experiência bem legal. Lógico que no meio disso tudo, não foi só coisa boa, também teve perrengue. Eu lembro que no meu primeiro dia lá, quando eu fui pra escola, eu decidi ir pro shopping, sem saber aonde eu tava, né, lógico. E aí eu lembro que eu decidi colocar no GPS o nome da minha rua, e falei, eu vou andando, eu não vou pegar transporte público, porque eu lembrava que era um pouco perto. Eu sei que no final das contas, gente, eu me perdi na minha própria rua, eu não encontrava o número da casa. Eu voltei pro shopping, eu liguei pra minha mãe no Brasil, chorando, desesperada, falando que eu tava perdida. Não sei por que a gente liga pras pessoas no Brasil, sendo que elas não vão poder te ajudar. Mas eu liguei. Numa das minhas viagens também pros Estados Unidos, eu tinha um visto pro Canadá. Você pode escolher entre múltiplas entradas ou uma entrada só. E como quando eu tirei o visto eu não sabia, eu pedi uma entrada só, então eu não poderia sair do país e entrar de novo. Então eu fiz uma viagem pros Estados Unidos e entrei de novo. E aí o cara da alfândega não deixou eu entrar. Então, assim, até eu explicar que eu era estudante, que eu tinha feito a escolha do visto errado, que eu tinha uma casa. Eu sei que a minha coordenadora teve que ir até o aeroporto, isso 11 horas da noite, pra eu poder conseguir entrar de novo. Então, assim, foi um perrengue que eu falei, agora eu volto pro Brasil. Mas deu tudo certo, no final das contas, depois de umas 2 horas eu consegui entrar de novo no Canadá. Então, gente, vamos prestar bem atenção nessa questão do visto. Além disso, eu tinha muita vergonha de falar inglês na escola, principalmente porque eram pessoas da minha idade. Na época eu tinha 16 anos, então eu quase nunca falava. E aí eu tive que fazer também um trabalho, apresentar um trabalho em inglês na minha aula de estudos sociais, e foi quase um desastre, né? Ainda bem que eu falei devagar, que eu não fiz o trabalho sozinha, mas eu tive que apresentar o trabalho na frente de vários alunos canadenses. Apesar de tudo isso, eu posso dizer que foi uma experiência incrível, que me amadureceu muito, me fez olhar para o mundo de uma outra forma, dizer que pensar, na verdade, que a gente consegue as coisas que a gente se propõe. Eu fui com medo, mas eu fui com medo mesmo. Então, acho que essa é a minha ideia de tudo que eu queria compartilhar de quando eu fui pro Canadá. Em 2014, eu voltei pro Brasil, terminei meu ensino médio, e aí eu entrei na faculdade em janeiro de 2015. E quando a gente sai uma vez do Brasil, a gente quer sair de novo. Eu sou formada em psicologia no Brasil, e aí eu descobri que a minha universidade, ela tinha alguns acordos de cooperação com algumas universidades internacionais. Então eu assisti uma dessas palestras, fui ver quais países que eles tinham um acordo. Eu tinha voltado com o inglês legal do Canadá, mas desde 2014 até quando eu fui pra Portugal, eu não conversei com ninguém, então eu não tinha um inglês muito bom. Então eu decidi ir pra Portugal, que era o país que falava a minha língua, que era um país na Europa. Então, eu vi que o acordo se encaixava nas minhas necessidades, do que eu tava procurando, e também na minha parte financeira, porque é um acordo que você não paga a sua faculdade nem lá, nem aqui. Você só paga a sua hospedagem, né, onde você vai morar, e a sua alimentação. Então, é um intercâmbio bem em conta. Eu pude escolher para qual universidade eu queria ir, e eu escolhi a Universidade do Minho. Ela fica em Braga, no norte de Portugal, quase na divisa com a Espanha. Bom, totalmente diferente do outro intercâmbio, eu fui sozinha. Não tinha ninguém pra me esperar no aeroporto. E aí, Braga não tem um aeroporto, eu tive que descer no porto. E lá eu carregando 2 malas, entrei no ônibus, fui pra Braga, peguei um táxi com 2 malas pra chegar no meu alojamento. Lá eu não tinha um quarto só pra mim, eu dividi o quarto com uma outra menina. Eu cheguei em setembro de 2017. Eu morei no alojamento da universidade que eu consegui, eu fiz uma application dizendo porque eu precisava do quarto, e aí eles têm uma cota de imigrantes que eles falam, que aí eles podem dar para outras pessoas de outros países. Bom, no meu alojamento a gente não tinha cozinha, porque uma brasileira tinha colocado fogo na cozinha, então eles optaram por não ter cozinha mais, mas a gente tinha um frigobar, tinha um micro-ondas e tinha pia dentro do quarto, junto com um banheiro, era um quarto bem pequenininho.
Então, se a gente quisesse fazer alguma comida, a gente tinha que fazer uma comida de micro-ondas. A minha sorte foi que uma amiga minha levou uma panela de micro-ondas. Então, a gente fazia a comida nessa panela. Então, a gente fazia arroz de micro-ondas, carne de micro-ondas, bife de micro-ondas. Foi os 6 meses que eu passei só comendo comida de micro-ondas. Bom, se a gente não quisesse comer essa comida, a gente tinha o famoso PF, aqui em São Paulo, que é o nosso prato feito, que custava 2 euros na universidade. Eles tinham um prato pronto, né? Vinha pão, sobremesa, suco e comida. A maioria dos estudantes, eles comiam lá. Bom, a minha universidade, ela era gigantesca. Eu me perdi várias vezes lá. E uma coisa que eu percebi muito é que os professores lá em Portugal, eles não são tão acessíveis quanto os nossos professores no Brasil. Pelo menos aqui no Brasil eu adiciono o meu professor até no Facebook. Lá em Portugal, eles têm uma coisa mais eu, professor aqui, você, aluno aí. Então isso eu senti uma boa diferença. Além do mais que o estudo lá é um pouco mais difícil do que no Brasil. Eu estudei muito quando eu fui pra lá. Eu passava quase o dia inteiro estudando. As minhas aulas, elas eram desde a parte da manhã até a parte da tarde, então eu chegava na universidade mais ou menos umas 9 horas da manhã, saía de lá mais ou menos umas 5 horas da tarde. Como eu fiz um semestre da minha universidade lá, eu fiz psicologia, né, então fiz algumas matérias que eu não tinha no Brasil, o que agregou muito no meu currículo, né, profissionalmente falando. Eu aprendi muita coisa que eu não tinha aprendido no Brasil até então foi uma experiência, assim, que além de eu ter feito muita coisa como viajar, eu também aproveitei e trouxe muita coisa pro meu currículo aqui no Brasil. Bom, a minha principal razão de fazer o intercâmbio na Europa é porque o meu sonho era fazer um mochilão. Então, assim, antes de embarcar, eu pesquisei muito. Todos os tipos de avião, ônibus, trem, tudo que fosse barato, eu pesquisei muito. Eu levei um caderno cheio de países que eu queria conhecer, todos os lugares que eu pesquisei na internet. E aí eu descobri os famosos aviões low cost, que todo mundo diz, que são passagens de avião extremamente baratas. Então, assim, eu viajei muito por lá. Eu conheci 19 países ao todo nesses 6 meses. Então, assim, às vezes as pessoas têm a impressão de que viajar pra Europa é muito caro. Realmente, a nossa passagem daqui do Brasil pra lá é muito cara. Mas você estando lá, você sabendo pesquisar direitinho, dá pra ver o quanto barato a gente pode viajar por lá. Então, pra vocês terem uma ideia, eu saí de Portugal e fui pra Alemanha. Eu paguei 12 euros na minha passagem. Gente, 12 euros. Se eu for fazer a conversão, por mais que a conversão seja 6, 7, ela ainda assim vale mais a pena do que se eu pegasse um voo, sei lá, de São Paulo pro Nordeste. Então, dá pra viajar barato quando você tá lá, sim. Dentre todas essas viagens, a maioria eu viajei com um amigo meu, que também estudava na mesma universidade que eu, e alguns países eu viajei sozinha. Eu nunca sofri assédio em nenhum desses países, eu nunca sofri preconceito. Aliás, a maioria dos países, quando a gente fala que a gente é brasileiro, a gente é super bem recebido. Então, em relação a isso, eu não tive problema. Eu tive alguns perrengues, sim. Alguns países que eu fui, as pessoas não falavam inglês. Então, assim, eu ia pedir só uma batata frita e a pessoa não entendia o que eu falava. O que é bem frustrante, né? Porque a gente tem a impressão de que, poxa, 2020 todo mundo fala inglês na Europa. Mas não é bem assim. Eu também perdi o meu celular no meio do deserto. Passei muito frio. Toda essa viagem eu fiz no inverno. É muito, muito frio. Muita neve, muita chuva. Então teve dias que às vezes eu não fazia o cronograma das viagens bem feita, e aí eu acabava dormindo, vamos supor, na rua. Eu ficava a noite inteira na rua e era muito frio. Meu celular também já travou bem na hora que eu tava com o mapa indo pro hostel, e aí meu celular desligou e aí eu não sabia pra onde eu ia. Então lógico que todas essas coisas acontecem bem na hora que você precisa. Bom, em Portugal, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês também. Em Portugal eu sofri assédio, sim. Eu sofri preconceito. Uma coisa que me entristeceu muito foi ver que um país que colonizou a gente, vamos assim dizer, eles têm muito preconceito com brasileira. Eles têm a ideia, principalmente mulher brasileira, eles têm a ideia de que a maioria das mulheres vão lá pra se prostituir. Tanto que já me perguntaram qual era o valor que eu cobrava. Isso que eu
poxa, lá era inverno, né? Então eu não tava com roupa nenhuma, mostrando nada. E mesmo se eu tivesse, foi uma situação bem chata. Eu morei numa cidade que ela tinha os dois opostos. Pessoas muito jovens e pessoas muito idosas. Então essas pessoas idosas tinham a ideia de que os estudantes brasileiros vinham pra roubar o emprego deles. Eu sofri muito preconceito lá. Eu sei que não é todo mundo, não são todos os portugueses que foram assim comigo, muito pelo contrário, teve gente muito legal. Mas como eu tô compartilhando minha experiência, eu queria compartilhar isso que aconteceu comigo com vocês. Bom, depois de todas essas minhas viagens, a minha última viagem foi uma road trip por Portugal mesmo, antes de eu voltar pro Brasil. Eu voltei em fevereiro de 2018, terminei minha faculdade, inclusive terminei esse ano, e já tô planejando alguma coisa pra poder fazer no futuro. Bom, gente, essa é a minha história dos intercâmbios. Eu queria deixar um conselho ou o que eu aprendi, a minha principal lição disso tudo, né, desses 2 intercâmbios, é a palavra faça, né? Como diz a minha mãe, se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Então acho que é isso que eu aprendi nesses 2 intercâmbios que eu fiz. É pra gente aproveitar cada oportunidade que a vida dá. Porque depois a gente fica no e se eu fosse? E se eu tivesse feito? A vida é muito curta. Lógico, vai ter perrengue, vai ter choro, vai ter tristeza, vai ter saudade. Mas também vai ter alegria, vai ter momentos bons, vai ter lugares incríveis, vai ter gente legal. Então acho que é uma dualidade, né? Sempre vai ser assim. Eu acho que depois quando a gente volta com tanta experiência boa pra ser lembrada, que vale muito a pena a gente passar por tudo isso. Quem já fez intercâmbio, quem já saiu do Brasil, sabe que é sempre esse dilema entre ir ou ficar. Mas a gente tem que fazer o que faz a gente feliz, né? Um intercâmbio não dura pra sempre. Então, aproveita esse tempo que você tem, se descubra, se renove, passe perrengue sim, mas saiba que você é muito mais forte do que qualquer perrengue. Tudo na vida passa. Então o intercâmbio também passa. Então aproveite cada minuto. O que a gente vai guardar disso tudo? As lembranças, as pessoas, os lugares que a gente passou, e principalmente as fotos que a gente traz com a gente. Gente, muito obrigada por tudo, muito obrigada por vocês terem escutado a minha história. Eu adorei compartilhar com vocês. Eu espero que eu possa ter trazido um pouquinho da vontade de vocês irem fazer um intercâmbio. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no Instagram. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês, como eu tive ajuda quando eu fui. E é isso. Um beijo, gente, até a próxima. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça que no mês de outubro teremos 30 dias seguidos de vídeo, então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi au pair ou fez algum outro tipo de intercâmbio e quiser participar desse quadro, é só me enviar um e-mail nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te enviar o roteiro explicando como que funciona, como que faz para vir aqui contar essa história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!